Cara, tô aqui para trazer mais um vídeo para você, porque quando surge o Alviverde, eu sujo por aqui, tá? Trazendo sempre um bom vídeo aí. Olha só, Abel Ferreira renovado, né? Estendido até o final de 2025, continua arrepiando jornalistas. Você vai ver que eles estão comentando aí dessa extensão do contrato do Abel Ferreira feito pela Leila Pereira. Antes de tudo, dá seu like aí no vídeo e já prepara para comentar aí, ó. Avante Leila Pereira, se você gostou dessa renovação, dessa extensão de contrato do Abel Ferreira até o fim de 2025. Vamos ver o que falaram do Abel Ferreira no programa aí, que comenta bastante aí sobre o Palmeiras, sobre o futebol, e eu vou até evitar falar o nome aqui, mas veja aí. Mas antes tem mais aspas para rodar aqui. Primeiro do Abel Ferreira, né, que gravou para as redes sociais do clube. E depois uma provocação final da Leila Pereira. Pode ser na sequência. Que acho que todos nós estávamos à espera. O prolongamento do meu contrato até 2025 era algo que já tinha vindo a ser discutido entre eu e a nossa presidente. Era algo que os dois queríamos muito e fico muito feliz de podermos continuar. Sou muito grato por tudo que o Palmeiras me ofereceu, sou muito grato também ao futebol brasileiro, porque de facto nos ajuda a melhorar e quando estão reunidas todas as condições, quando estás num lugar onde todo mundo te quer, onde estás onde queres estar, onde a tua família quer continuar, é sempre muito mais fácil tomar este tipo de decisões. Também agradecer de forma muito particular aos nossos jogadores, porque isto é fruto do trabalho deles, é um reconhecimento para a minha comissão técnica, mas o clube faz isso muito bem dentro da sua estrutura, dentro do nosso CT, reconhece muito bem os seus profissionais e fico muito feliz mais uma vez por a diretoria reconhecer todo o trabalho que se faz dentro do clube, quer nos momentos de vitória, quer nos momentos de derrota, porque, como eu disse, o clube tem uma visão, o clube tem um presente, o clube tem um futuro. Sou um treinador de projeto, estou num clube com um projeto e avante palestra. Impressionante a renovação do Abel, né? Se ele cumprir, né? Se ele ficar até o tempo dele, será o técnico mais longevo do Palmeiras. Não sei se da história, mas nem o Oswaldo Brandão ficou tanto tempo numa passagem só, que era nos anos 70. O Abel vai bater até esse recorde de longevidade no clube só. No futebol brasileiro é até distópico, né? Falar em... E numa passagem só ele já conquistou títulos que eu coloco na prateleira dos maiores técnicos, não só do Palmeiras, como do futebol brasileiro em termos de resultados. Que ele é o maior técnico da história do Palmeiras, isso já foi dito pelo Luiz Felipe Scolari. Então, que possivelmente era o ocupante desse... Então, se o Filipão passou esse cetro pro Abel Ferreira, quem sou eu para dizer que não é, né? Então, se o próprio Filipão decretou isso, impressionante, muito... Um exemplo a ser seguido pelos outros grandes do futebol brasileiro. E pela categoria dos técnicos também, né? E também colaboram para esse... A culpa é dos dirigentes que demitem mesmo, mas os técnicos também gostam de abandonar um trabalho no meio para aceitar uma proposta que consideram mais vantajosa, né? Então, um bom exemplo para os dirigentes e para os técnicos. Fala, Gilmar. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Martim. Bom dia a você que nos assiste. Eu acho interessante essa história que o Abel constrói aqui no futebol brasileiro. E eu acho que está faltando, para fechar melhor, está faltando o Palmeiras, e aí fica até como sugestão, o Palmeiras lançar um projeto, apresentar, protocolar todo esse trabalho do Abel. Porque eu percebo nos clubes de futebol, pode ser que eu esteja enganado quanto a isso, mas enfim, eu acho que os clubes, quando se deparam com um trabalho bem sucedido, trabalham um pouco para perpetuar o protocolo aplicado, para que sirva como base para trabalhos futuros. Então, assim, a gente tem aí, em termos de literatura, a gente tem o livro do PVC, que fala um pouco sobre a escola de técnicos do futebol brasileiro, mas a gente não tem, assim... A gente teve lá, o Gonzalez escreveu um livro sobre o Parreira, o trabalho do Parreira, o Ingo escreveu um livro sobre o trabalho do Vanderlei, mas não tem ali o protocolo, entendeu? Por que o trabalho do Abel é vitorioso? Porque assim, não venha me falar que o trabalho dele é vitorioso porque o clube descarrega
milhões na contratação de jogadores, porque nem sempre foi assim. Aliás, geralmente não é assim, né? Não tem sido assim, né? A grande conversa sobre o Palmeiras do ano passado foi a falta de reforços. Né? É isso. O próprio Abel falava a linha, do tema, né, o fio condutor do Palmeiras 2023 é a falta de reforços. Então, assim, qual é lá no Ferran Soriano, no livro do Ferran Soriano, A Bola Não Entra Por Um Acaso, você tinha ali um protocolo aplicado ao Barcelona que serviu de bússola para muita gente. O próprio Eduardo Bandeira de Mello no Flamengo teve com o Ferran Soriano aqui no Brasil e confessava, admitia que pegou aquele trabalho do Ferran Soriano para moldar o princípio do primeiro mandato do Eduardo Bandeira de Mello no Flamengo. O Abel lançou um livro, no caso Cabeça do Abel, Fria, Coração Quente, mas você está dizendo da perspectiva do clube. Do né? clube, Qual é o do processo No caso dentro do livro do Abel tem muita coisa tática, muito trabalho de campo, treinamentos. O livro dele é bem detalhado, mas o livro dele termina, se eu não me engano, na final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Se eu não me engano, vai até ali o livro. Já pode escrever outro, né? Já pode atualizar o livro. Teve o Guardiola Confidencial, depois teve o Guardiola... Qual era o outro? O Confidencial foi o primeiro, que é no Bayern de Munique, né? Depois tem a transição dele para o City. Agora tem outro, né? Acabou de sair o terceiro livro do Perarnal, tá sendo traduzido ao português, mas já saiu. Martí Perarnal, que é um jornalista espanhol. Que isso, ex-atleta, né? Que virou um escritor, virou um especialista e é o cara que tem mais acesso ao Pep Guardiola, assiste os treinos, tudo mais. Enfim, eu acho que é uma contribuição ao futebol brasileiro entender como é que esse trabalho deu certo, né? E deu certo mesmo, não deu certo da boca para fora, né? Não, deu muito certo. Deu muito certo. Você percebe que tem comando, você percebe que tem planejamento, você percebe que tem uma relação harmoniosa entre os setores. E não é aquele trabalho, sem querer me estender muito, Marcelo, mas não é aquele trabalho assim o Jorge Jesus trouxe 9 pessoas e é a comitiva do Jorge Jesus quem desenvolve o trabalho. Não tem essa informação. O Abel chegou, manteve lá, por exemplo, o fisiologista é o Daniel, que trabalhava no Flamengo, no Vasco. O rapaz que faz a integração base profissional era até bem pouco tempo o Cícero, não sei se o Cícero ainda está lá, mas enfim, tem uma harmonia no trabalho do Palmeiras. Você não vê problemas de indisciplina no Palmeiras, você não vê casos extremos de jogador que não quer renovar contrato, né? Enfim, eu acho que essa passagem do Abel pelo Palmeiras vale para todos, não só para o Palmeiras. Tem um sinal importante assim do tamanho dessa renovação do Abel, que é quando você conversa com torcedores do Corinthians, do São Paulo, eles lamentam. Lamentam o quê? Lamentam. Lamento a renovação. A gente gostaria de vê-lo indo embora. Sério, tem então, ninguém interessado, tem um Manchester City aí. Exatamente, não tem um milionário, um chefe árabe, não tem um Qatar para levar. Não maravilhoso. Pior que teve. Pior que teve. Não, para levar, né? Qatar, pior eu digo para os outros, né? Então teve uma proposta um sinal importante. Milionária, né? Quando o rival lamenta que o técnico fica, é porque o cara ficou grande mesmo, importante. Bom, e a forma do anúncio também chamou a atenção, inclusive da imprensa espanhola. O Martim Fernandes nos alertou para essa reportagem aí do El País, que trata da entrevista coletiva, que teve apenas jornalistas mulheres, né, convocada pela presidente do Palmeiras, e o título é O Teste da Presidente do Palmeiras contra o Machismo Estrutural no Futebol. O Gilmar citou aí a questão do Abel Ferreira não ter trazido tanta gente para trabalhar na comissão técnica, né? Mas os auxiliares diretos, né? Tem o João Martins e o Vitor Castanheira. E o Vitor Castanheira, né? É por isso que a gente sempre destaca aí Abel Ferreira e comissão técnica. Renovou todo mundo, né, Joana? Era isso que eu queria pontuar. Porque a gente mostrou esse desempenho aqui ontem. E é curioso, né? Porque o Palmeiras, evidentemente, Joana, já estava agindo nesse sentido,
Porque ontem a gente estava debatendo aqui a possibilidade e ontem mesmo a Leila já anuncia, ou seja, essa negociação já vinha sendo realizada, né? Acho que no momento em que eles decidiram que o Abel iria cumprir o contrato, que teve aquele ponto de dúvida, né, quando ele é assediado pelo mercado do Catar, eu acho que ali, logo depois do título e com as promessas sendo cumpridas, né, e aí promessas sendo cumpridas, a primeira coisa é... Eu me refiro a reforços, obviamente, estrutura de trabalho, obviamente o Abel ele é atendido em tudo que ele pede, em termos tecnológicos, em termos de estrutura no CT. A questão de reforços, a gente está vendo uma movimentação muito maior da Leila Pereira em contratações, uma movimentação que a gente não viu na virada do ano passado, a gente viu jogadores importantes saindo, que era o caso do Danilo e do Scarpa, e um movimento zero do Palmeiras. O Palmeiras tentou contratações, elas não foram efetivadas e parou ali. O Palmeiras só foi contratar no meio do ano, né? 2 peças que chegaram, o Arthur, que já saiu, e o Richard Rios. Depois disso, ele teve que reventar o Palmeiras com as peças que ele tinha na mão e usando a base. Tanto é que na final do campeonato, eu estava até com o Alex do meu lado, né, no troca de passes, a gente olhou para o banco, e o banco do Palmeiras eram só meninos da base. Tinha 8 meninos da base, e muitos deles já tinham uma certa rodagem com o Abel, por necessidade, mas isso foi um atrativo do Palmeiras quando contrata o Abel em 2020, quando o Anderson Barros pinça o nome dele, e naquele momento estava trabalhando na Grécia, uma das coisas que chamaram a atenção do Anderson, que até então o Abel era um técnico absolutamente desconhecido no Brasil, era o trabalho que ele tinha feito no Braga, exatamente em pegar os meninos da base e colocar para jogar. E ele gosta de fazer isso. Então, isso tudo a gente viu, mas faltava ali, né, contratações de mais peso, assim, para o elenco, né? Ele não queria só formar jogador, ele queria poder também contar com jogadores experientes. Então, acho que tudo isso parte do convencimento. E o Mundial também. Acho que o Mundial... A Leila falou ontem que não fez tanta diferença assim, mas a gente sabe que fez, sim. Que ele queria comandar o Palmeiras nesse Mundial, que vai ser um Mundial especial, com 32 times, enfim, várias potências europeias. Mas, de fato, acho que o que fez diferença... Aí é um combo, né, Barreto? Acho que a parte pessoal é muito importante, que ele está feliz, família adaptada e tudo mais, se sente em casa, tem uma ótima relação com o Anderson Barros e com a Leila, então ele está vendo que a estrutura para esse ano vai ser construída de uma forma muito mais adequada e nos moldes que ele pediu, né, com um elenco um pouquinho mais robusto e, obviamente, com um novo contrato ele passa a ser talvez o treinador mais bem pago, um dos mais bem pagos do mundo agora. Ele já era o mais bem pago das Américas. E agora, com essa renovação, ele passa a ser realmente top do top. Então, esse é um ponto importante, assim, não só dessa renovação, mas da permanência do Abel no Palmeiras, né? Tem até um trecho em que a Leila fala, na entrevista coletiva, que o que está dando bom resultado precisa ser mantido. É que no futebol brasileiro até isso é difícil. Sim. Né? Tudo é difícil no futebol brasileiro. Né? Se o resultado não vem, você tem pressão de tudo quanto é lá, de vocês da imprensa, da torcida, dos próprios dirigentes, né? Que hoje ficam se cornetando nos grupos de WhatsApp, da oposição, enfim. É muita pressão para interromper um trabalho que não dá resultado. Então a gente está assim, há anos-luz de chegar... Porque hoje a gente fala da longevidade do Abel Ferreira, agora... É a longevidade de um técnico que ganhou tudo que é possível. Sim. Né? Ou quase tudo. Falta o Mundial, que hoje em dia é uma coisa que está virando inatingível para os clubes brasileiros. Mas, enfim, chegou até perto, disputou lá bem uma final contra o Chelsea e tal. É um trabalho absolutamente vencedor. A gente está a anos-luz de chegar, por exemplo, no citado Klopp no Liverpool, que é sempre um exemplo que aparece. 4 anos de seca, né? 4 anos ali em que nada aparece, não, mas esse cara a gente confia nele, lá na frente o resultado vai aparecer. Isso no Brasil não, assim... Não. Eu não sei se nossos filhos verão isso acontecer. A nossa geração provavelmente não vai ver isso. Agora, mesmo um trabalho vencedor como o do Abel é difícil manter porque o futebol brasileiro ele é fornecedor de tudo. Né? Sim. Inclusive de mão de obra de treinador. O Abel faz sucesso no Palmeiras, é bem provável que um clube europeu se mobilize e queira levá-lo. O que tem de interessante, me parece, nessa renovação é como a Joana está dizendo. Hoje tem um clube brasileiro capaz de pagar a um treinador um salário europeu, competitivo em termos internacionais, né? E, além de tudo, ter um projeto que faz com que esse treinador rejeite, por exemplo, uma proposta milionária, né? O dinheiro só não convenceu o Abel a ir embora para o Catar, por exemplo. Eu tenho a sensação que o Abel tem ambições esportivas maiores e o Brasil fornece isso para ele. O Palmeiras vai disputar a Libertadores. O Palmeiras é favorito a ganhar a Copa Libertadores.
deste ano. Pode não ser o favorito, Pode ser, mas não, certamente pode ser, está mas no é um grupo dos favoritos. Lógico. O Palmeiras vai jogar esse Mundial ano que vem para valer. Não é absurdo pensar que o Palmeiras vai sair da fase de grupos, tal. Pode ter o azar de cair com 2 europeus no mesmo grupo, enfim. Mas o Palmeiras é um clube relevante, assim, internacionalmente, oferece tudo. Ou a gente vê o Luiz Castro, ano passado, liderava o Campeonato Brasileiro com muita falta, foi embora no meio do ano. Sim. Por isso que eu estou dizendo, no Brasil é difícil também manter o trabalho vencedor. O trabalho vencedor, sim. O trabalho que não dá resultado... O Flamengo então, não quis continuar com o Dorival Júnior após ganhar a Copa Libertadores. O Flamengo é um bom contraponto ao Palmeiras, né? É um clube que também tem dinheiro, que também é competitivo, que também ganhou tudo que era possível nos últimos anos. Também é competente fora do campo. E que demitiu vários treinadores. E primeiro perdeu um, não por vontade própria, e depois não conseguiu achar o substituto. Eu queria pensar aqui alguns pontos, mas o principal deles é quando ela fala ali da harmonia no trabalho. Porque, veja você, o principal ponto a ser analisado é com relação à expectativa que se cria e o desempenho abaixo dessa expectativa criada. Então, assim, um ponto a elogiar o Palmeiras, e aí não é na gestão da Leila, já era assim na gestão do Gagliotti, é quando o Palmeiras cria gera a expectativa, não é que o Palmeiras cria, ele gera a expectativa e depois não consegue cumprir e não joga para a galera. Porque a gente tem que lembrar que a torcida do Palmeiras já andou protestando, querendo a demissão. Já pichou muro. O Flamengo chegou ao ponto de demitir um técnico vencedor, achando que ele não conseguiria manter o trabalho vencedor para a temporada seguinte. E mais. O treinador que, aliás, hoje é o da seleção brasileira. E mais, eu vou te falar. Conversando com pessoas ligadas diretamente e indiretamente à gestão do Palmeiras, repito, não apenas da Leila, mas também da época do Gagliotti, em alguns momentos o Abel irritou, hein? Em alguns momentos o Abel irritou por conta das cobranças dele. Da porta para dentro? Da porta para dentro. Por conta das cobranças dele, por conta das entrevistas, da maneira como ele se comunicava, que para alguns parecia ser que ele estava tentando justificar alguns resultados, alguns tropeços ou alguns insucessos, transferindo responsabilidade para a diretoria. E eu acho que isso é um ponto positivo. Por quê? Porque você lembra que no ano passado, o Abel, quando pressionado sobre contratações, o Abel, mesmo contrariado, mesmo incomodado, ele falava: se não for para trazer no começo do ano ele falava isso. Jogador pronto, jogador que venha para ser titular, eu não quero. Eu prefiro ficar com os garotos da base. Não é? Então, assim, e ele acabou tendo resultado ao final do ano, por conta de tudo que a gente já debateu aqui sobre o Botafogo, ele acabou tendo um bom resultado que tornou ele ainda maior do que ele já era. Isso é um ponto. O outro ponto que eu queria colocar para você, só para lembrar, que é o seguinte: eu nunca mais me esqueci disso, Marcelo. Em 2011, na Rádio Globo do Rio de Janeiro, nós estávamos fazendo um programa e o Parreira era o convidado. O Fluminense estava trazendo o Abel de volta. O Abel Braga. E aí, quando se falava, no intervalo, quando se comentou sobre os salários que o Fluminense estaria oferecendo para o Abel largar o mundo árabe e vir para o Fluminense, o Parreira falou assim: eu estou impressionado com o quanto o futebol brasileiro está investindo e oferecendo de remuneração para alguns profissionais. Nós estávamos na época de Muricy fazendo sucesso, Vanderlei ainda tinha relativamente algum prestígio, veio o Abel e o futebol brasileiro estava pagando muito para treinador. Tite tinha voltado para o Corinthians. Aí o Parreira falou assim: olha, pelo que estão comentando nos bastidores, alguns clubes brasileiros já estão pagando a treinadores salários, remuneração, que os clubes médios da Espanha, Portugal, por exemplo, pagam aos treinadores de lá. Bom, passou o tempo e agora em 2019, quando o Jorge Jesus veio para o Brasil, eu voltei a conversar com o Parreira e lembrei a ele sobre isso. E ele falou assim: o que ocorre?
o futebol brasileiro passou a remunerar melhor os treinadores e os treinadores deixaram de se aventurar por mercados do segundo escalão da Europa, da Arábia. Então, ficamos sem intercâmbio. Então, a importância desse curso de formação da CBF, trazendo profissionais de fora, não sei o quê, é importante com relação a isso. Então, assim, eu estou falando isso para você porque você está falando aí de remuneração de treinadores, de manutenção, não perder. O que eu acho que, assim, que os clubes têm que lutar não é para manter o treinador quando ele ganha. Isso. Eu acho que ele tem que lutar para manter o treinador quando se tem a convicção de que o profissional está fazendo um bom trabalho. E aí, às vezes, por Nós exemplo, não temos maturidade ainda. mas eu me lembro... O Tite passou por isso no Corinthians. Exatamente, eu me lembro do Tite. Gente, tudo bem, o Tite passou por um resultado ruim. Sim. O que no futebol brasileiro já é relevante. Porque, assim, Mas é um exemplo disso. Claro, mas é um resultado dramático, né? Aquele resultado que se pede cabeça na hora, né, Jonas? A gente tá cansado Sim, essa de história ver. eu contei aqui. Entrou um grupo de corneteiros na sala do então presidente André Sanches, exigindo a cabeça do Tite. O André se certificou da multa rescisória, fez um cheque pessoal dele e falou: eu vou contribuir com isso. Vocês vão contribuir com quanto? Porque o Corinthians não tem dinheiro para pagar a multa. Não, peraí, presidente, não é assim. E aí Então, a gente quer que o senhor demita e se vire. Exatamente. E teve mais uma história. O time tinha perdido para o Grêmio no Sul e a decisão foi tomada em São Paulo para demitir o Tite. Não, essa foi pós-Tolima. Depois do jogo que o Corinthians é eliminado pelo Tolima. Na pré-Libertadores. A primeira passagem, 2011, né? 11. E aí também tem esses clássicos têm vida própria. No final de semana tem um Corinthians-Palmeiras, o Corinthians ganha. 1-0 gol do Alessandro aí. Mas tem aquela da derrota pro Grêmio. Nos pênaltis. E aí a diretoria tomou a decisão de demitir o Tite. O Tite já tinha saído e voltado. O Tite estava voltando da delegação. Quando o Tite chegou no Parque São Jorge, os jogadores foram lá e falaram assim: soubemos que vocês estão se mobilizando para demitir o Tite. Não faça isso. Só que essas respostas vieram dentro da temporada, né? Depois do Tolima. O Corinthians vence um clássico logo em seguida. E depois tem um ano vencedor. Isso. Né? Os 4 anos do Klopp até ter um trabalho vencedor, a gente... Isso não tem aqui. Né? A gente não tem, acho que não tem maturidade para uma temporada. Não, dá uma temporada para esse treinador, para ele amadurecer o trabalho, a gente não tem paciência. Não chegamos nesse ponto. Por isso que eu digo, já é uma vitória a longevidade do Abel com um trabalho vencedor, né? Mas aí realmente está respaldado pelos resultados. Aí claro. Fica um pouco mais complicado aí de você pensar numa mudança. Agora, dá um exemplo prático de como é a realidade do futebol brasileiro. A gente está sempre aqui, vou citar o Santos. O Santos tem uma média de permanência do treinador nos últimos anos pífia, assim. É muito difícil um treinador passar os 3 meses lá. Aí, quando o Odair Hellmann começa a temporada do ano passado, foi prometido que ia ter paciência. Nós vamos ter paciência, é importante a gente acreditar no trabalho, acreditar no treinador que a gente está contratando. E aí, depois de muito tempo, o Santos coloca uma multa rescisória no contrato do Odair para evitar a tentação de mandar embora. E qual foi o máximo que eles conseguiram? Exatamente, porque foi exatamente assim que me explicaram. Tenta se salvar de si próprio, né? Exatamente. Falou, não vamos meter uma multinha aqui, porque aí, quando tiver uma sequência, a gente se segura. Falou, não, vamos acreditar no que a gente, no que a gente contratou aqui. E aí, qual foi o máximo que o Odair Hellmann conseguiu ficar no Santos com todo esse cenário difícil, um paulista que também foi complicado, um início de campeonato brasileiro complicado? 6 meses. 6 meses é considerado, uau, olha quanto tempo eu dei para esse trabalho. Nossa, ele trabalhou em 2 datas FIFA, ele fez, então, assim, essa é a interpretação que a gente tem aqui. Um trabalho de 6 meses, se você não deu resultado, um abraço, tudo que eu acreditava não vale mais nada e o que eu te prometi também não vale mais. Porque fiz um contrato com você de 2 anos com multa que eu não vou ser capaz de cumprir. Então aqui isso é muito comum mesmo. O que aconteceu com o São Paulo, o treinador sair com tudo estruturadinho e vencedor, só aconteceu porque ele recebeu uma proposta, como disse o Júlio Casares, um chamamento, né? Uma convocação, literalmente, para assumir a seleção brasileira. Mas é raro, né? É raro. E a gente está discutindo quanto de paciência vai, né, o clube, o futebol, os torcedores vão ter com esse trabalho novo que vai ser construído com o Thiago Carpini, um jovem de 39 anos. Então, essa é uma história que a gente já está acostumado a ouvir. Vai ser diferente. O próprio Corinthians com o Fernando Lázaro. O ano passado, surpreende, perde o Vitor Pereira daquela forma traumática, e aí todo mundo estava tentando imaginar, olha, acho que o Corinthians vai trazer um outro técnico estrangeiro, inclusive essa era a palavra da diretoria na época, trazer um cara no mesmo perfil do Vitor Pereira, e pá, o Corinthians coloca
o Fernando Lázaro pela primeira vez nessa função de treinador. Teve paciência com o Fernando Lázaro também para desenvolver um trabalho? Não. Não teve, porque os resultados falaram mais alto e vão sempre falar mais alto. Não consigo ver de outra forma aqui, Barreto, sinceramente, porque já cansou de ouvir projetos em que a promessa era da paciência, em que os resultados seriam secundários, né? Obviamente o time não pode cair, mas estamos assumindo aqui que não vamos ganhar títulos. Até foi um pouco do, né, Martinho, o discurso do Duílio era um pouco disso, ó, nós temos que ser responsáveis com as finanças do clube, a gente está devendo aí 1 bilhão, é complicado, então a gente sabe que a gente não vai ganhar nada, as nossas metas esportivas são mais humildes e ainda assim não conseguiu se manter um trabalho que foi pensado para durar. Então é assim que a gente está acostumado a ver as coisas acontecerem aqui. Nós vamos voltar ao tema técnico do Santos mais à frente, porque hoje até para anunciar está complicado, né? Não é só para manter, não. Para contratar já está difícil. Cara, o Abel Ferreira vai continuar, para desespero aí dos antes. Todo mundo arrepiado aí, porque o professor vai ficar no Verdão aí. Tem essa Libertadores, vai jogar a próxima também. Os 2 próximos campeonatos brasileiros, 2 próximas Copas do Brasil, os 2 próximos campeonatos paulista, esse e o 2025. E o Mundial de 25 também, Abel já está garantido. Então, para aqueles que estavam aí aguardando como eu essa notícia, a notícia foi dada e a gente agora basta esfregar as mãos e aguardar como é que vai ser o Palmeiras de Abel Ferreira com Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista, foram os reforços que já foram apresentados aí. Galera, vídeo para você assistir aqui, ó, continue com a gente, clica aqui, esse aqui é recomendado para você, tá? Pelo próprio YouTube, inclusive. Avante Palestra.